Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que era de fato um momento decisivo para a igreja de Filipos, ou tudo ou nada. Paulo estava preso e com isso não podia comparecer naquela região para resolver pessoalmente estes problemas de divisão naquela igreja. Esta carta era um teste da autenticidade do seu apostolado e ministério, até porque, como fundador daquela comunidade cristã, ele esperava que os irmãos, principalmente os líderes da igreja, tomassem os seus conselhos. O chamado do missionário de Cristo era de que todos buscassem se unir para vencer as perseguições levantadas pelos inimigos do Evangelho de Cristo Jesus. Para o cristianismo, era uma questão de sobrevivência neste momento ali na Igreja de Cristo em Filipos. De sorte que haja em vós. A exortação do escritor era para que os seus leitores passassem da teoria à prática de tudo aquilo que eles já haviam ouvido e que agora estavam recebendo por meio desta epístola. As recomendações não eram dirigidas aos cidadãos comuns de Filipos, nem aos hereges que tentavam desviar os seguidores de Cristo do Evangelho. Estes ensinos da parte de Paulo tinham endereço certo, que era a Igreja de Cristo naquela cidade, incluindo todos aqueles que faziam parte do corpo de Cristo, principalmente os líderes daquela comunidade cristã que estavam fazendo corpo mole para não defenderem a Igreja de Cristo diante das autoridades romanas. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Em textos anteriores, o autor desta carta já havia solicitado que este mesmo sentimento estivesse em todos os corações dos que eram pertencentes ao reino de Cristo ali em Filipos. E agora, Paulo aponta para o exemplo máximo a ser seguido, que é justamente do grande mestre, de quem eram discípulos ou seguidores os cristãos de Filipos. E quando olhamos para os sentimentos de Cristo, logo descobrimos que todas as suas atividades e o seu ministério foi efetivamente para unir um povo seu, zeloso de boas obras.
o Mestre, Jesus demonstrou que os trabalhos do reino de Deus são feitos em equipe e, dentro do possível, em perfeita unidade de propósito, pela mesma causa, que é a causa do reino de Deus, que é a causa do Evangelho das boas novas de Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também. O Messias de Deus, Jesus de Nazaré, quando veio a este planeta, como sendo o Emanuel de Deus, ou seja, Deus entre os homens e pelos homens, ele trouxe consigo uma missão deveras bastante importante, que era formar o novo Israel de Deus, que na nova dispensação é justamente a Igreja remida de Cristo Jesus, composta pelos remidos do Senhor Jesus, Ele que é o nosso Salvador. O sentimento do Filho de Deus era unir em um mesmo reino, o reino de Deus, gente de todos os povos, nações e línguas. Todos quantos fazem parte da Igreja de Cristo Jesus, que é o reino de Deus, estão unidos pelo vínculo do amor fraternal, que é efetivamente o segundo mandamento da lei de Cristo Jesus, o nosso Redentor, Ele que nos ensinou que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Finalmente, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Repetindo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como discípulos de Cristo, os cristãos de Filipos tinham como obrigação seguirem as pisadas do grande Mestre Jesus Cristo de Nazaré. O nome Jesus quer dizer Salvador, ou aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Já o sobrenome Cristo fala sobre a missão do Messias de Deus. Portanto, o ensino do apóstolo Paulo era no sentido de que a Igreja de Cristo, ali na cidade de Filipos, se comportasse como Cristo se comportou no que diz respeito aos outros, sempre amando ao próximo. Todo o trabalho, a missão e o ministério do Senhor Jesus foi para promover o bem do seu semelhante, do seu próximo, o que não deveria ser diferente com os seus discípulos na cidade de Filipos. E nós, nos dias de hoje, devemos também ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.